resistência. Não há palavra melhor para descrever os povos quilombolas. Mas afinal, o que são esses povos? Qual é seu modo de vida? E qual é a carga histórica que eles trazem para o Brasil? Você vai descobrir um pouco hoje sobre esse povo que é símbolo de cultura e de adaptação. Até mesmo fazendo uma pesquisa bem rápida no Google, já é possível entender a necessidade de se falar sobre esse tema. Então imagina se formos a fundo nele. Segundo o site da Comissão Pró-Índio de São Paulo, que trabalha juntamente com indígenas e quilombolas para a garantia dos direitos territoriais, culturais e políticos, um quilombo é a denominação para comunidades constituídas por pessoas escravizadas que resistiram ao regime escravocrata que vigorou no Brasil por mais de 300 anos e só foi abolido em 1888. Tendo em vista que o nosso país foi marcado por um histórico de servilismo indígena e negro, é possível ter um vislumbre do porquê eu disse que resistência é uma palavra que pode definir esse povo. Agora, eu vou deixar vocês um pouco de lado e ceder a palavra para o professor de História, Breno Martins, que tem muito a acrescentar sobre esse assunto. Bom, primeiro que quilombo é um dialeto banto, né, que normalmente é uma estrutura linguística em que a qual pertencia vários negros africanos que vieram para o Brasil, né? E quilombo significa fortaleza nesse dialeto banto, de acordo com o professor Ronaldo Vanfas, no livro dele, Dicionário do Brasil Colonial. Bom, a existência de quilombos no Brasil está relacionada às formas de resistência que os africanos escravizados promoviam aqui na colônia. Vinham fazer uma viagem muito penosa da África para cá e, chegando aqui, eles eram empregados na empresa colonial sob o regime de um trabalho compulsório de escravidão. E não devemos pensar que esses indivíduos agiam aceitavam essa condição de forma pacífica. Muitos reagiam com diversas formas de resistência e os quilombos foram umas dessas formas de resistência. O maior quilombo que existiu no Brasil foi o quilombo de Palmares, que fica na fronteira entre Pernambuco e Alagoas, está no estado de Alagoas. A sede é o estado de Alagoas, mas o quilombo de Palmares ele foi muito grande, né? Ele foi uma federação, na verdade, de quilombos, vários quilombos, e portanto, configurou um cenário muito complexo de resistência no interior de Alagoas e também de Pernambuco. Outros lugares, outras capitanias na época do Brasil também tinham muitos quilombos, né? Onde tinha muito escravo, automaticamente era o ponto de partida de muitos quilombos. E isso foi se transformando em elementos comuns no Brasil, especialmente depois que aconteceu o processo de independência do Haiti, né? Porque os negros ficavam, as notícias corriam, os negros ficavam motivados e faziam mais e mais estratégias de resistência. Na Bahia, por exemplo, várias revoltas escravas surgiram ligadas à etnia do islamismo e temia-se sim, no início do século XIX, que houvesse no Brasil o que aconteceu no Haiti, uma revolta escrava, temia-se o haitianismo no Brasil. E aí, com o passar do século XIX e o movimento abolicionista, o processo abolicionista, o lento processo abolicionista, essas estratégias de fuga e formação de quilombos foram crescendo, né? Vários quilombos se formaram no Nordeste, outros no Rio de Janeiro, Minas Gerais também. Dá para falar do quilombo do Catutá, na periferia de cidades importantes do Nordeste, e por aí vai. Então, esse cenário é um cenário bastante constitutivo de uma cena política de resistência política e ao mesmo tempo, uma tentativa de sobrevivência, né, para um grupo de pessoas que compôs, né, talvez a maioria dessa força de trabalho empregada na empresa colonial no Brasil naquele momento. Lembremos que os quilombos são uma das várias formas de resistência que existiam no Brasil por parte dos escravos. Muitos praticavam sabotagens, suicidavam, outros fugiam e não formavam quilombos, mas forjavam cartas de alforria e iam usando estratégias diversas para essa sobrevivência. Falar sobre direitos humanos nunca é e nunca vai ser uma tarefa fácil. Esse assunto sempre traz muitas dualidades em vários quesitos, como por exemplo se alguma coisa é obrigatória ou não, ou se alguma coisa é justa ou não é.
e entre vários outros problemas. Mas independente disso tudo, é uma área totalmente necessária e que haja um debate constante, uma discussão sempre em pauta para que a gente consiga cada vez mais evoluir como sociedade. Mas afinal de contas, o que isso tudo tem a ver com os povos quilombolas? Vamos colocar você para refletir sobre todo esse assunto e ressaltar cada vez mais a importância dele. Agora que a gente colocou em evidência toda a história desse povo e o sofrimento que ele passou, fica muito mais fácil entender o que os direitos humanos têm a ver com isso tudo. Sempre que a gente fala de pessoas que não vivem do modo convencional ao qual estamos acostumados, vai haver uma geração de um estereótipo, de um preconceito, de alguma coisa totalmente absurda. A ideia de que essas comunidades são menos evoluídas ao invés de apenas reconhecer que é uma cultura diferente, acaba gerando um embate, por exemplo, contra o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz em seu caput: todos os seres humanos nascem livres, iguais e dignidade de direitos. Muitos alegam também que é algo errado que os quilombolas tenham suas terras demarcadas, o que também vai contra um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse caso, o artigo 17, que diz em seu primeiro inciso que toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. E também no seu inciso 2º, que diz que ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. É realmente uma preocupação muito válida. Então, eu vou deixar vocês agora com a professora Paula Balduino, que é especialista em direitos humanos e vai saber colocar um pouco mais em evidência e ressaltar ainda mais os pontos importantes sobre esse assunto. Olá, eu sou Paula Balduino, estou diretora de políticas para quilombolas e ciganos no Ministério da Igualdade Racial. Quando a gente pensa nos maiores desafios para as comunidades quilombolas do Brasil de hoje, ainda, desde sempre e ainda continua sendo o acesso à terra. Existe um passivo muito grande do Estado brasileiro na regularização dos territórios quilombolas, e isso é um fator de inseguridade para as lideranças quilombolas, em grande maioria mulheres, que sofrem um assédio, uma violência, por parte das pessoas que ocupam esses territórios ancestrais, seculares, e coagem as lideranças, muitas vezes a sair do território, pressionam essas lideranças, essas famílias, essas comunidades. Então isso é o que a gente vislumbra hoje como o maior desafio das comunidades quilombolas no Brasil. No que se refere às principais ações do Ministério da Igualdade Racial, voltadas para fomento às tradições culturais das comunidades quilombolas, é importante relembrar 2 decretos que o presidente Lula lançou no ano passado e que foram construídos pelo nosso trabalho, pelo Ministério da Igualdade Racial. São políticas transversais, então elas envolvem uma série de outros órgãos públicos. O primeiro decreto, que é o 11447, criou o programa Quilomba Brasil. Esse programa, ele atualiza o antigo programa Brasil Quilombola, que é de 2004 e cuja normativa foi lançada também pelo presidente Lula em 2007. Então, no Aquilomba Brasil, a gente tem como um dos objetivos proteger o patrimônio cultural material e imaterial das comunidades quilombolas. A outra grande política que o presidente Lula lança no passado, capitaneada pelo Ministério da Igualdade Racial, é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, a PNGTAQ, que foi criada pelo decreto 11786 de 2003, assim como o anterior. E a PNGTAQ, por sua vez, ela é uma política muito robusta, que traz o mesmo objetivo do Aquilomba Brasil, de proteger o patrimônio cultural material das comunidades quilombolas, e que também agrega aí um ponto fundamental, que é trazer a dimensão cultural como um dos eixos dessa política. Então, o eixo 4 da PNGTAQ é ancestralidade, identidades e patrimônio cultural. Essas são as principais ações que o Ministério da Igualdade Racial traz para o âmbito da esplanada dos ministérios de fomento às tradições culturais quilombolas. E uma parte dessas ações, inclusive, não é executada diretamente pelo MIR, A gente tem a Fundação Cultural Palmares, que é um órgão que existe no Brasil desde a década de 80 e que tem um trabalho importante de fortalecimento das práticas culturais, das tradições quilombolas, Então, por isso eu disse que essas são políticas transversais, elas agregam ações de diferentes ministérios, fundações, autarquias, etc.
No que tange à superação das desigualdades e promoção da equidade, eu gostaria de falar aqui sobre o campo da educação, porque a gente vislumbra que a educação é um forte caminho de superação das inequidades. E aí a gente tem o orgulho e a alegria de dizer que a nossa gestão conduziu um processo de revisão da lei de cotas, né, no ensino superior. Esse processo, ele é partilhado, ele é principalmente do Poder Legislativo, mas tem uma incidência muito grande do Poder Executivo nesse processo. E aí o Ministério da Igualdade Racial incidiu justamente para que a gente pudesse ter pela primeira vez cotas para quilombolas nas instituições de ensino superior. Isso a gente vê como uma grande vitória, né? Uma dimensão fundamental de superação das inequidades. Também lançamos, no ano passado, o Programa Federal de Ações Afirmativas, que tem pensado em recortes específicos para quilombolas, né, para as pessoas quilombolas dentro de suas comunidades, contextualizadas em suas coletividades. E para falar um pouco sobre as nossas parcerias, né, as parcerias que o Ministério da Igualdade Racial tem com organizações da sociedade civil e com movimentos sociais. Vou falar um pouco sobre essas parcerias, olhando para uma dimensão da vida das comunidades, que é a proteção ao meio ambiente, que é justamente o foco da PNGTA, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola. Então a gente fez uma parceria fundamental com organizações da sociedade civil, como por exemplo o Instituto Socioambiental ISA, que é uma organização que atua fortemente com as comunidades quilombolas, né? E que a gente tem um excelente diálogo, e aí parceramos com o ISA no âmbito da construção dessa política, realizamos junto com o ISA oficinas, né, que fomentaram o trabalho final, o arremate desse texto que foi construído aí por 10 anos, né? E no âmbito das organizações, dos movimentos sociais, uma grande parceira nossa é a CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas. A CONAC é nossa parceira, realmente temos um diálogo constante com a CONAC, e esse diálogo ele se reflete nessa mesma agenda de proteção ao meio ambiente. Nós acabamos de retornar da Conferência das Partes, a 16ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a COP16, que aconteceu em Cali. Fomos junto com lideranças quilombolas da CONAC, né, com mulheres, lideranças, e construímos uma incidência partilhada lá dentro da COP16, entre governo, movimento social, sempre alinhados e alinhadas numa perspectiva de avanço das políticas públicas para as comunidades quilombolas. Ao ponto em que chegamos, já ficou bem claro que os quilombos sempre enfrentaram dificuldades para manterem de pé aquilo que construíram. E nessas dificuldades ficam evidentes, por exemplo, o estereótipo criado em cima deles. Bom, mas por que isso acontece? Se virmos a história dos quilombolas, eles vêm de uma repressão e escravidão, que massacrava e condenava muitos até a morte. E atualmente, diretos assuntos vêm à tona, como por exemplo a escravidão, escondida, claro, mas o que mais acontece é a não regulamentação de terras por parte dos quilombolas, o que ocorre muito, que dificulta muito também a moradia deles, o que é essencial para o ser humano viver e garantido na Constituição. Portanto, atualmente, muitos quilombolas sofrem com a desocupação de suas terras. E a falta de interesse da sociedade é muito grande. E para isso, trouxe a professora Marcela para falar sobre o assunto. Olá, sou a professora Marcela Souza e eu vou compartilhar um pouco de uma experiência que eu tive com uma comunidade quilombola, um quilombo urbano, né, diferente, vou dizer assim, dos quilombos que são das áreas rurais. Essa é uma área quilombola, então, dentro de uma cidade, né? Fiz trabalho com uma comunidade na cidade de Belo Horizonte. Durante 2 anos, ao longo dos anos de 2021, 2022, eu e um grupo, né, de outras 4 colegas de um coletivo que eu faço parte, que se chama Coletivo Ocupação, nós fizemos um trabalho tanto de atendimento individual quanto trabalho em grupo
com pessoas, né, de um quilombo urbano na cidade de Belo Horizonte, em decorrência do sofrimento, né, que foi acarretado a eles a partir de uma tentativa de desapropriação das terras. Isso aconteceu, né, e a partir disso nós fomos convidados a fazer esse trabalho. Foi um trabalho muito rico, interessante, que eu percebo que um dos maiores desafios das pessoas quilombolas, sobretudo as pessoas quilombolas, dentro de uma grande cidade, num bairro nobre de Belo Horizonte, né? Então, de alguma forma, expostas à especulação imobiliária, que é o que fez com que essas pessoas, né, quase pudessem ser expropriadas aí das suas terras. Então, acho que o maior desafio é a gente, de fato, enquanto sociedade, reconhecer essas pessoas e o direito delas, né? E enquanto fruto, vou dizer assim, das cicatrizes, dos restos que a gente tem aí ainda, né, do período escravagistas. Então, de certa forma, desvalorização, preconceito, o desrespeito que a gente tem com as pessoas que são quilombolas é fruto aí do racismo enquanto estrutura mesmo da nossa sociedade. Com relação ao acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação, segurança, acho que toca no que eu disse, de que a gente precisa lembrar sempre, né, que nós vivemos em um país que é fruto aí do racismo enquanto estrutura, né? O Brasil foi estruturado a partir da colonização e a gente segue numa estrutura que apesar dos avanços, vou dizer assim, a gente ainda tem restos de um olhar desumanizador, né, para as pessoas em situação de vulnerabilidade e em grande parte, né, essas pessoas são pessoas negras. Então, até pensando, né, nesse trabalho que eu fiz nesse quilombo que eu disse, uma das coisas que eu percebo é mesmo como que o racismo, como que o preconceito, né, faz com que essas pessoas acessem menos. Por exemplo, esse quilombo falei que é dentro de um bairro nobre, porém, né, ali uma zona periférica, vou dizer, dentro desse bairro nobre. Então, o acesso menor. Então, hoje a gente precisa cada vez mais de políticas reparatórias, mas da efetivação das políticas que tem. No campo da saúde, por exemplo, desde 2010, nós temos, né, a Política Nacional de Saúde da População Negra. É uma política que não vem sendo implementada. Então, se a gente implementar as políticas públicas que a gente tem, eu acho que a gente consegue avançar, né? E avançar também aí na valorização, né, da cultura, dos valores, cada vez mais dessas pessoas. Com relação ao direito à terra, acho que eu vivenciei uma experiência que traz, né, os desafios palpáveis com relação ao direito à terra. Como eu disse, eu e um grupo, né, de colegas vamos fazer um trabalho nesse quilombo urbano em decorrência do sofrimento mental, vou dizer assim, que desencadeou nas pessoas pela tentativa de desapropriação ali das terras dela. Então, apesar de ter direito, né, legalmente constituído, é muito comum que as pessoas que vivem, né, em áreas quilombolas, que pela especulação imobiliária, né, ou pelos diversos ideais aí do capitalismo, do progresso nas cidades, essas pessoas sejam retiradas, né, expropriadas aí das suas terras. Então, acho que o maior desafio que a gente tem hoje é de fato garantir que o que já é direito seja efetivado. Essas pessoas que eu trabalhei com elas, por exemplo, elas tiveram que brigar na justiça para conseguir seguir ali nas terras delas, sabe? Então, a gente tem leis, então a gente precisa que essas leis sejam garantidas, sejam efetivadas, para que as pessoas não adoeçam, que é o que eu vivenciei em decorrência aí
da tentativa de ser retirado delas o que é delas de direito. Com relação à contribuição do direito, eu penso que é a partir, né, desse saber com relação às leis, com relação aos direitos, né, fundamentais. Eu penso que o direito pode contribuir na garantia mesmo da efetivação desses direitos. Retomando novamente esse quilombo no qual eu fiz um trabalho, assim, o direito, né, foi um principal parceiro para a garantia dessa briga judicial. Fico pensando que para que não aconteça a briga judicial, a gente precisa de uma efetivação aí da garantia desses direitos para que as pessoas nem precisem passar, né? Por isso, o que aconteceu nesse quilombo que eu trabalhei, assim? As pessoas desenvolveram, né? Ou potencializaram questões emocionais que já existiam. Então, ou a pessoa já tinha uma questão emocional e isso se intensificou, ou desenvolveu ali uma questão que não tinha, como ansiedade, depressão, crise psicótica, né? Além de uma sensação de um medo constante ali em decorrência da vigilância, né? Da polícia ali, por causa mesmo dessa ordem de despejo, vou dizer assim. Então, um dia antes deles serem despejados é que eles conseguiram a liminar para ficar. Depois, né, o processo favoreceu a essa comunidade, mas olha só todo o sofrimento que aquelas pessoas tiveram, né, que passar por eles. Hoje acabou, digamos assim, o trabalho que a gente desenvolveu, mas é um quilombo que segue como parceiro, de certa forma, desse coletivo que eu faço parte. Hoje, esse quilombo foi reconhecido como um patrimônio, né, cultural da cidade. Acho que isso é muito importante também, né? Valorizar esse saber que as pessoas quilombolas têm, que é um saber que a gente fala que é um saber ancestral, né? Que é esse saber que é transmitido aí a partir das gerações de matriarcas. Nesse quilombo que eu fiz um trabalho, era uma matriarca. Então, isso que é transmitido, né, pelos ancestrais, com relação ao modo de cuidar, com relação ao modo de se relacionar com a natureza, com relação aos saberes com a culinária. Então, penso que os povos tradicionais, os povos quilombolas, têm muito o que nos ensinar. Diz que uma antropóloga que se chama Sheila Walker, é uma antropóloga norte-americana, ela diz, né? Ela vai estudar a diáspora africana e ela fala que o que a África, de certa forma, disseminou por esses lugares, né, que foram aí colonizados, não foi a dor da escravização, mas a alegria. Ela fala que o que é eminentemente africano é a alegria, né? Os rituais religiosos, os rituais com relação, né? Por exemplo, lá no quilombo que eu fiz trabalho, tem a festa de São Cosme e Damião, tem outras festas tradicionais. Então, esse saber, ele deve ser valorizado, ele deve ser reverenciado. Então, penso que hoje, inclusive, considerando aí hoje, né, que o Dia da Consciência Negra é tornado um feriado nacional, e penso que é um reconhecimento tardio, mas ainda necessário, né, do quanto que esse dia é um dia para ser rememorado, mas um dia para a gente pensar também em avanços, né? Então, ter um feriado num dia que rememora um tempo de tanto trabalho de uma população, acho que é importante, né? Então, eu penso que isso pode contribuir para que a gente valorize. A gente precisa reconhecer, né, as cicatrizes, como eu comecei na minha fala dizendo, que a gente tem no nosso país, na nossa sociedade, enquanto restos da escravização, e a gente precisa construir estratégias e ações que realmente valorizem, né, a cultura aí dos povos tradicionais, para que a gente possa não só esperançar
né, de que essas pessoas possam ter acesso a bens que são básicos, saúde, esporte, lazer, cultura, o direito de vida, o direito de viver, né, para que a gente não tenha aí a população negra, a população quilombola nos maiores índices de violência, né, violência de Estado, outros tipos de violência, e que a gente de fato possa não sonhar, mas efetivar para que os modos de vida tradicionais sejam valorizados. A partir do que foi dito, fica muito claro que não apenas a conscientização é importante para isso. Palavras são importantes, porém ações são necessárias. E para isso, nós temos que cortar o mal pela raiz para acabar com o problema. Por exemplo, nós temos a Constituição de 88 que cita que os direitos quilombolas são a moradia, igualdade e etc. Portanto, apenas a Constituição não é necessária, precisamos dos poderes públicos, o engajamento social para ajudar que esses problemas sejam resolvidos. Bom, para que ocorra melhora, toda a sociedade precisa se mobilizar para ajudar os quilombolas a aceitar os direitos e respeitá-los. Então, para falar sobre o assunto, trouxe a defensora pública Ana Alexandre Storck, para dar uma fluidez melhor sobre o assunto. Olá, eu sou Ana Cláudia, defensora pública estadual. Atuo na Defensoria Especializada em Direitos Humanos Coletivos e Socioambientais, na Defensoria de Minas Gerais, e atuo com conflitos fundiários e também na promoção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. A gente atua principalmente nesses conflitos territoriais que persistem principalmente no estado de Minas Gerais, onde a gente tem muitas comunidades quilombolas, e ainda que muitas não tenham a certificação pela Fundação Cultural Palmares, elas não perdem o direito de serem consideradas comunidades quilombolas. E então há estudos, principalmente dos CEDEFs, que dimensionam aí uma realidade de mais de 1.000 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. Isso significa que Minas Gerais é um estado não só de uma imensa dimensão territorial, mas também riquíssimo nessa diversidade cultural. Falar de comunidades quilombolas é falar de diversidade cultural. Nossa atuação, ela é judicial e extrajudicial. Extrajudicialmente, eu acredito que a gente consegue fazer até muito mais, né? Porque as disputas jurídicas, elas estão todas ainda demarcadas, né? Por esse viés aí, muitas vezes violento, né? Violador, de parâmetros aí de o que se diz hoje, né? Uma hermenêutica senhorial. Né? O que é uma hermenêutica senhorial? É exatamente essa interpretação partindo de que o colonizador tem um privilégio, né? Porque ele veio aqui e, né, conquistou esse território. Então, enquanto a gente não construir uma hermenêutica jurídica libertadora, né, que realmente garanta os direitos dessa forma isonômica, a gente vai estar ainda num padrão de colonialidade que, na verdade, é violação de direitos. Então, garantia de direitos é superação desse estado inconstitucional de violação que se estabeleceu no território brasileiro desde a colonização e aí em todo o processo aí de tentativa de abertura democrática que nós não superamos. Isso é muito importante, né? E aí a gente, então, atua muito nessas questões extrajudiciais para acesso à educação, para acesso à saúde, questões aí de fechamentos, a gente enfrenta fechamento de escolas quilombolas, né? Na época da pandemia, recomendamos junto com a MPF a vacinação das comunidades, prioritariamente como estava estabelecido na regra, né? A gente tem muitas questões que chegam aqui para nós e que a gente não vai judicializar, a gente vai fazer contato com o município, muitas vezes, a maior parte das vezes, com o Estado também, ou até a própria União Federal, tentando obter o direito de forma administrativa,
muitas vezes porque o que há é uma interpretação equivocada mesmo, na maior parte das vezes aí alimentada, alicerçada na discriminação, no racismo. Isso é o que mais vulnerabiliza os direitos das comunidades quilombolas no Brasil nos dias de hoje. E também a gente tem aí uma atuação na linha de tentar a proteção, a segurança física dos líderes, né, dos principais líderes das comunidades quilombolas, porque na medida em que avança o acesso aos direitos, avança também a insegurança dessas comunidades e desses líderes que são ameaçados e muitas vezes, né, já enfrentaram aí, a gente tem aí vários casos e o mais recente, inclusive, a liderança quilombola Mãe Bernadette, né, e Mãe de Santo também de Terreiro, na Bahia, né, foi assassinada recentemente. É importante trazer esses marcadores, porque essas questões, porque elas todas estão envolvidas, não há uma questão isolada, elas têm que ser vistas em conjunto, né? Então, a ameaça à vida, a ameaça às lideranças quilombolas ou até à própria comunidade quilombola é uma tentativa de retirada de direitos, né? É de estabelecer por meio do medo que essas comunidades parem de lutar, né? E isso é o que nós temos, infelizmente, né? Então, a Defensoria também participa, eu sou conselheira desde 2013 no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais, e a maior parte das pessoas que estão incluídas no PPDDH mineiro fazem parte de comunidades tradicionais, né? Comunidades quilombolas, comunidades tradicionais e também comunidades indígenas. São pessoas que estão lutando pelos direitos humanos, estão com a vida ameaçada, como estava a Mãe Bernadette, incluída também no programa de proteção, e mesmo assim, né, não conseguiu a garantia da sua vida. Eu trago esse caso para poder falar um pouco sobre essa questão do papel do direito internacional dos direitos humanos, né? A gente tem esse mecanismo para fazer um controle de uma realidade brasileira que é essa que eu disse anteriormente, né? De violação de direitos constante. Nós não rompemos nunca, nunca existiu esse rompimento com uma realidade de violação constante, porque a colonialidade ela ainda pauta não só as políticas públicas, mas como a realidade dessas comunidades na dificuldade de acesso a direitos, né? Eles ainda são povos da resistência, povos que estão sobrevivendo e lutando para sobreviver, né? Então, o caso da Mãe Bernadette, por exemplo, a gente teve aí no ano passado uma decisão, né, do Escritório Regional para a América do Sul, da ONU de Direitos Humanos, que são recomendações. Quando a gente pensa muito na decisão, né, da comissão do acionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a partir da admissão do caso pode virar depois uma sentença, né? Referência, né, para as violações de direitos humanos que ocorrem em determinado estado, mas são que é um procedimento, existem vários já em curso, tá? Mas nenhum ainda com uma sentença definitiva que envolva especificamente uma comunidade quilombola nessa questão territorial. E a questão da Mãe Bernadette, ela, né, foi algo assim que acionou imediatamente aí, pelo menos o sistema, no sentido de recomendar a apuração célere, né, do assassinato da Mãe Bernadette pela ONU, pelo Escritório Regional para a América do Sul. E são várias as formas, né, de acionamento, não só a título de denúncia, como também de né, condenação, pedido de condenação do Estado brasileiro dessas violações constantes, né? A gente tem aí casos
né, bem recente também do Chucuru-Cariri, das questões dos povos originários, e vários em curso também das questões das comunidades quilombolas, e a gente acredita que isso, a nível internacional, em algum momento vai ser muito significativo para que a gente supere essa colonialidade que permeia toda a avaliação, né, todo esse procedimento aí jurídico, essa hermenêutica senhorial que ainda prevalece na interpretação dos casos que envolvem povos e comunidades tradicionais no Brasil. E aí, nesse sentido, eu não posso deixar de falar que tudo isso que eu estou dizendo e essas medidas jurídicas que têm que respeitar não só a autonomia, a normatividade das comunidades, a sua autodeterminação e a convenção, o direito à consulta livre, prévia e informada, que vem sendo contumazmente desrespeitado pelo Estado brasileiro, eles estão garantidos na Convenção 69 da OIT. E, tendo tudo isso em vista, a gente precisa ter em mente a necessidade de preservar e respeitar a cultura desses povos. Você precisa se lembrar, a nossa cultura é mais entrelaçada e mais mista do que ela realmente parece. E, claro, que toda essa causa é digna de respeito. Ao conhecermos a resistência e as lutas dos povos quilombolas, vemos que é preciso muito mais do que palavras, é necessária ação. Soluções jurídicas como a regularização das terras e o fortalecimento de políticas públicas são essenciais para garantir os direitos fundamentais, como o acesso seguro à terra, à educação e à saúde. Mas não basta apenas pressionar o poder público. Como podemos esperar uma mudança se muitas vezes nós mesmos não reconhecemos a importância dessas comunidades para a nossa própria identidade? Essa é uma responsabilidade de todos nós e envolve também uma reparação histórica. Contribuir para que essas comunidades tenham os direitos respeitados é uma forma de justiça e de reconhecimento por tudo que esses povos passaram e ainda passam até hoje. Somente quando todos nós abraçarmos essa responsabilidade e agirmos, poderemos construir um país verdadeiramente inclusivo e justo, porque essa causa não é apenas dos povos quilombolas, ela pertence a todos nós.